Olá, seja bem-vindo ao Tudo Bons Pastores, sexto episódio desta primeira temporada. Eu digo primeira temporada, provavelmente vamos ter mais temporadas, se isto correr bem. Se vocês aí desse lado continuarem a dar o bom feedback que temos recebido, seja bem-vindo. Aqui já sabes que falamos sobre a vida, a fé, o ministério, a cabeça. Fazemos-lo sempre sem truques. Nós estamos aqui, como acho que já puderam reparar se viram outros episódios, estamos aqui como somos, não há aqui grandes filtros, e eu acho que isso é importante também. Aliás, foi uma das razões que nos levou a começar este podcast. Se nos estás a ver, aliás, se é a primeira vez que estás a ver ou ouvir este podcast, seja bem-vindo. Se estás a ver, deixa o teu like no vídeo e subscreve o canal. Ativar as notificações é uma boa ajuda para saber sempre que lançamos um novo vídeo. Se nos estás a ouvir, tu podes assinar o podcast, é completamente gratuito e assim saberás sempre também que lançamos um novo episódio. Aliás, quero dizer uma coisa, ainda não o tinha dito aqui, mas se nos estás a ouvir, especialmente no Spotify, que é onde a maior parte das pessoas, pelas estatísticas que tenho visto, nos ouve, tu tens uma opção no episódio de nos deixar ideias, comentários, sugestões, como dentro do episódio. No Spotify tu podes fazê-lo, não sei se já tinhas reparado, mas se nos estás a ouvir, eu sei que é uma larga margem de pessoas que nos ouve, se calhar no carro, a caminho de casa, na sua corrida, no seu exercício, seja onde for, podes deixar aí o teu comentário, perguntas, sugestões que tenhas para nos fazer, podes colocar aí no Spotify. Como sempre, cá estou eu, Ruben Barradas, acompanhado dos meus amigos, colegas, camaradas, pastor Carlos Cardoso e o pastor Tiago Cavaco, que eu vou trazê-los agora para aqui em grande, para quem nos está a ver. E nós hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e até muito visível, exatamente porque falamos de um lado público do pastorado, que é a pregação. Grande parte das vezes, enquanto pastores, somos também responsáveis pela parte da entrega da palavra, e hoje vamos falar um bocadinho sobre os desafios, não só de estar perante a congregação e pregar, mas também de como é que preparamos, como é que encontramos os temas na palavra de Deus, porque muitos, agora não é o meu caso, mas durante algum tempo foi, mas o Carlitos e o Tiago, se não pregam 52 domingos por ano, pregam muitos, não digo que preguem todos, mas pregam muitas vezes. Como é que nós nos preparamos de uma forma às vezes tão massiva, num número tão grande de vezes, para trazermos uma palavra fresca e relevante às nossas igrejas? E eu vou começar por aquele que se calhar, Tiago, já pregou mais vezes do que nós os dois juntos. Não que tenhamos pregado poucas vezes, mas com a experiência que tem o Carlitos, já é um... Como é que campeão, dizer? Já é o campeão um da pregação, claro que sim. Da pregação, claro. Não é? Carlitos, qual foi o papel da pregação no teu crescimento enquanto pastor? Tu já pastoreias a ECMAV há muito tempo. E 24 anos. 24 anos. E qual é o papel, mais anos de pastoreio de uma igreja do que eu tenho de ministério, Tiago? Mas pronto. E qual é o papel da pregação na construção, por exemplo, da igreja que tu tens e que... em grande parte é uma referência para muita gente. Qual foi o papel da pregação nesse crescimento? Olha, deixa-me só vir aqui atrás ao que estávamos a falar. Realmente eu já prego há 45 anos. 45 anos que eu prego, não é? Primeira vez que preguei, e tenho aqui a minha primeira pregação. Está aqui, esta é a primeira. Eu trouxe, está aqui. 3 pontos, está aqui, parece. A primeira, aquela tal... Espera aí, 2 Timóteo o quê? 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura divinamente inspirada serve para... É lá! Que grande assunto para a primeira. A primeira. O Carlitos, isto é o equivalente a primeira refeição de um recém-nascido ser um cozido à portuguesa. Aquela tal que eu já vos contei, que um pastor chegou lá e disse assim, o pastor da igreja está doente, preciso de alguém para pregar, e toda a gente se foi baldando, faltava 1h30 para o culto, havia o jantar no meio e fez aqui a primeira. Está aqui, eu trouxe para vocês verem. Está aqui, é? Okay. Em meia hora resolvi a questão. Está aqui. Então, quem consegue resolver isto em meia hora também consegue estar 24 anos a pregar na ICMAV. Portanto, em meia hora resolvi isto. Está aqui, olha, tem a prova, está aqui, pronto.
Não, e olha... Isso é uma peça histórica, Carlito. E então eu tenho que vos dizer que eu vi uma vez um colega nosso, comum, amigo, um grande amigo nosso, o Mário Rui, que é pastor aí do Ruben, dizia que a pregação é muito importante numa igreja, é como se fosse o volante de um carro, certo? O volante de um carro. Nós, quando nós vamos aprender a conduzir, ou pelo menos quando eu fui tirar a minha carta de condução, nunca mais me esqueço que o meu instrutor disse-me assim: Senhor Cardoso, para se conduzir, o senhor, quando se senta no carro e vai pegar no volante, o senhor tem que ter postura. O senhor, se não tiver postura, pode ser chumbado logo, sem tão pouco pôr o carro a trabalhar. Certo? Porque o senhor tem que ter postura. O senhor, quando se senta num carro, o seu examinador vai perceber a sua postura para a condução. Se ele verificar que o senhor não tem a postura ideal, o senhor chumba logo. E eu nunca mais me esqueci disto e costumo aplicá-lo muitas vezes à minha vida. Ou seja, para se pastorear uma igreja e para se utilizar a pregação, que é um meio de comunicação de grande responsabilidade, tem que se ter postura. Tem que se ter postura, senão não estou habilitado para poder fazer isso. Não é? Posso fazer outras coisas na vida e posso fazê-las bem. Mas para se pregar, para se dirigir uma igreja, e agora estou a responder à tua pergunta, como é a ICMAV, ao longo dos anos eu tive que perceber desde o início que tinha que ter postura. Isto relativamente à ICMAV. Mas anteriormente eu já sabia isso, porque eu já tinha sido pastor também na minha ilhada, já tinha trabalhado como pastor assessor, né, de outras igrejas, concretamente no Centro Cristão Vida Abundante, com o meu primo João Cardoso, também com o meu primo Paulo Cardoso, etc. E então eu nunca mais me esqueci disso, sobre essa questão de se ter postura para se usar o púlpito e a pregação. E na ICMAV tem sido isso, ao longo dos anos, aquilo que traz, ou que reafirma a minha autoridade, é a postura. E a postura muitas vezes começa na nossa vida pessoal. Na nossa vida pessoal. Porquê? Eu vou explicar isto. É que na igreja que eu pastoreio, à frente senta-se a minha mulher, mesmo na primeira fila. Senta-se a minha mulher. E eu tenho que ter a consciência que quando eu estou a pregar, a minha mulher é o meu melhor público. É a pessoa que pode confirmar se aquilo que eu estou a dizer é ou não é coincidente com aquilo que é a minha vida privada, a minha vida como pai, a minha vida como marido, a minha vida pessoal. Essa é a postura que vai reafirmar isso. E depois os filhos, né, que estão na igreja também podem dizer assim, não, este de facto é o meu pai. Né? O meu pai é isto que ele está a dizer. E claro, e depois a igreja que me conhece. E é exatamente isso que me permite ter dirigido, conduzido a ICMAV ao lugar onde ela se encontra. Portanto, daí eu responder à tua questão. Ou seja, tracei o início, há 24 anos, tracei o início de um percurso que eu ia iniciar e levei-a até aos dias de hoje, e espero que o próximo condutor possa fazer ainda melhor do que eu, seja um condutor melhor do que eu, não é? Daí que MAV, é claro, é evidente. Mas a pregação é fundamental, mas começa com postura, não se esqueçam disso. Certo. Tiago, os batistas são, creio que não vou dizer nenhum disparate, mas são regra geral conhecidos por ser mais, um pouco mais, como é que é de dizer, talvez conservadores, não sei se é a melhor palavra, mas no contexto da palavra e de darem um grande peso à palavra dita, à pregação, e até alguma formalidade mais do que
do que nós vemos em igrejas, se calhar um pouco mais informais. E a minha questão é, tendo tu crescido dentro deste ambiente, corrijo-me se não foi o caso, mas pelo menos é a ideia que muitas vezes passa, e corrijo-me se for o caso sem problema nenhum, estou só a fazer uma assunção, mas crescer num ambiente em que a palavra tem este peso e até alguma formalidade e até alguma deferência, quando digo a palavra digo a pregação, de que forma é que te influenciou a ti como pregador e influencia se calhar ainda hoje, que pregas praticamente semana sim, de que forma é que essa deferência, talvez essa formalidade, mas também esse peso bom te formaram e te formam ainda hoje como pregador? Bem, segura essa pergunta, porque eu não resisto a comentar o Carlitos, porque o Carlitos começou com tanta unção que eu ainda antes de responder-te, eu quero tentar ser o mais pentecostal possível e dar aqui um grande amém ao que o Carlitos disse, porque são coisas muito importantes, e curiosamente o Carlitos, naquilo que estava a dizer, através mesmo dos exemplos da Nana, a sua esposa na primeira fila, o escrutínio, que nós já conversámos aqui noutra conversa, tudo isto são valores do texto que ele pregou, que foi o primeiro sermão dele na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, porque uma coisa interessante é que é precisamente isso que o apóstolo Paulo está a dizer, quando diz, olha, a pessoa se quer ser pastor, há coisas que têm de acontecer. Curiosamente, sabem, ao mesmo tempo, a única coisa que tem de acontecer com um pastor, que não tem de acontecer com um crente que não é pastor, é o que diz o verso 1, é que o pastor tem de ser apto para ensinar. Todas as outras características também têm de ser pedidas de um crente normal, o não ser dado a extremos, desde ao vinho, a ser temperado, por aí fora. Todas as características que estão lá, a única que é específica para nós, e que nós, aqui os três que somos pastores, é que nós temos de ser aptos a ensinar, e o sentido de ensinar é precisamente o de pregar a palavra. Portanto, a figura da ilustração, Carlitos, que tu usaste, de facto, ela para mim é fundamental, porque de facto, eu acredito que a palavra é mesmo o volante. E como vocês sabem, eu tendo a embirrar com algumas frases que às vezes marcam épocas. Aqui há uns 20 anos, uma frase que marcava muito a minha época, naquele período pós-universitário, início de vida de casamento, nos círculos evangélicos, e eu odeio essa frase com cada milímetro que há em mim, era aquela frase que dizia, prega o evangelho e, se necessário, usa palavras. E eu acho que é das frases mais... Atenção, eu concedo que há alguma pertinência na preocupação de nós não resumirmos a nossa fé ao discurso. O Tiago já nos dizia isso na sua carta. E nesse sentido eu compreendo que a frase está a querer recomendar os cristãos a dizer, olha, não é apenas aquilo que tu falas, é também aquilo que tu fazes. Só que o problema é que essa frase acabava em construir uma dicotomia que não faz qualquer sentido, que era uma desvalorização da palavra pregada. São coisas diferentes. Exatamente. E a palavra pregada, como o Carlitos disse tão bem, é mesmo o volante, porque a palavra é o fundamento, porque nós fomos criados pela palavra, porque a palavra não foi apenas a maneira como Deus criou, a palavra é Deus, porque o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Portanto, é mesmo tudo concentrado na palavra, e por isso é que eu queria começar por dar este amém ao Carlitos, porque se o programa acabasse com 10 minutos já tinha valido a pena para mim, ok? O Carlitos falou com tanto espírito derramado sobre ele que eu queria começar por aí. Com a primeira pregação, pá, com a primeira pregação. Não, é que ainda por cima, como o Ruben estava a anotar, a tua primeira pregação foi logo acerca da bibliologia. Cozida à portuguesa. A existência de ou isto é verdade, ou a Bíblia é verdade, ou eu não tenho nada para vos dizer. Exato.
Não é? E nós apostamos a nossa vida na veracidade deste livro. Se isto não for verdade, Pá. meus amigos, a nossa vida é um desperdício. Nós andamos aqui a perder tempo. Portanto, eu queria começar por isso. Não quero chatear muito, mas tentando ir à tua pergunta, Ruben, eu creio que sim, se nós fizermos algumas comparações entre, por exemplo, um pregador batista em Portugal, porque às vezes depende do batista, não é? Porque, por exemplo, se formos para os Estados Unidos, para a tradição afro-americana, os cultos lá são tão vivos como um culto pentecostal. Entre os batistas dos Estados Unidos, se forem afro-americanos, ou eventualmente ainda mais. Mas é verdade que no nosso contexto europeu e português, não é errado associar ao meio batista alguma da solenidade que nem sempre se encontra da mesma maneira, por exemplo, num contexto mais pentecostal. Ainda assim, e eu não estou a dizer isto para ser simpático para vocês, mas porque é verdadeiro, apesar dessa tradição, por exemplo, vamos dizer assim, batista, que eu acolho e que acarinho, portanto, a mim agrada-me que a pregação da palavra também possa mexer com este ingrediente de ser solene. No entanto, quando eu comecei a conviver com o meio pentecostal ali na adolescência, o estilo diferente que eu encontrava, eu nunca, honestamente, nunca o tomei como uma coisa contrária ou adversária. Para mim até aconteceu um pouco o contrário, que foi, eu lembro-me de começar a ouvir os primeiros pastores pentecostais, e digo isto com muita franqueza. Eu lembro quando era adolescente, também talvez por ser adolescente, mas aquela maior, vamos dizer, informalidade e aquele maior fogo fascinaram-me. E houve ali uma altura que eu até suspeitei, depois isso passou-me, mas houve uma altura que eu suspeitei que os pentecostais tivessem alguma coisa de que eu precisava. Atenção. É o que eu digo. Ainda sigas lá. É óbvio que esta frase vai ser um highlight. E eu explico. Porque, de facto, eu acho que os pentecostais têm muita coisa de que eu preciso. Mas quando foi o meu primeiro convívio na adolescência, eu pensei que aquilo era quase até mais substancial. Até que ponto é que talvez eu me devesse tornar pentecostal? Eu nunca encarei isso realmente, mas é verdade que houve um fascínio da minha parte pelos pregadores pentecostais. E nesse sentido, apesar de eu continuar a apreciar, vamos dizer, alguma mais formalidade que encontrava no meio batista, mas a pregação pentecostal sempre teve um impacto muito positivo na minha vida. Mesmo quando eu não concordo com tudo. Aliás, ainda há um tempo eu escrevi um texto, para mim foi um texto muito importante, que era um elogio a um pastor pentecostal que eu descobri há pouco tempo, que ele é do Brasil, e é bem como o pessoal no Brasil diz, bem bleia, não é? Bleia, bem assembleia, bem clássico, que é o Eliseu Rodrigues. E eu comecei a ouvir o pastor Eliseu Rodrigues, bem clássico, assembleiano, bem clássico. E foi o melhor sermão que eu ouvi nos últimos anos, foi um sermão que eu ouvi dele e que conseguiu fazer comigo aquilo que às vezes não é fácil para nós, pregadores profissionais, vamos dizer assim, porque que foi, eu ouvi aquele sermão, eu parei tudo o que estava a fazer, eu ri muito durante aquele sermão, mas eu chorei também. E isso não é uma coisa que nos aconteça às vezes assim com tanta frequência. Portanto, isto apenas para te dizer, Ruben, para terminar a minha resposta que já vai longa, mas é verdade que eu acarinho a minha tradição batista, vamos dizer, com espaço para aquilo que é solene, mas eu sempre me senti entusiasmado quando ouvi um pastor pentecostal. E termina, eu disse que ia terminar, mas só uma batota aqui. E vou dar um exemplo, e ele sabe, ele já ouviu esta história, um amigo nosso. Eu ouvi o João Martins a pregar numa conferência do Desafio Jovem, há algures nos anos 90, no Monte Esperança. Epá, eu tive medo.
Eu tive medo. O João, agora o João é mais calmo, né? Agora o João é mais sereno, já passou pela meia-idade como eu e como o Carlinhos. Não, agora já é pastor. Já é pastor, chora muito, por exemplo, eu gosto disso no João, ele chora muito, eu hoje também já choro mais do que antigamente, mas eu quando ouvi o João pela primeira vez, e ele sabe isto que eu já lhe disse, eu fiquei cheio de medo, e esse lado de temor diante da palavra pregada, por exemplo, eu acho que é um valor que geralmente os pentecostais guardam melhor do que os batistas. Tu teres o medo, o que é que me vai acontecer? Será que eu vou sair daqui vivo? Isso é uma coisa que eu amo na pregação pentecostal e que eu encontrei lá há muitos anos no João Martins, apenas para homenagear aqui um amigo nosso também. Epá, essa agora não estava à espera. Eu confesso que eu tenho um exemplo muito grande na família de alguém que já faleceu e que o Carlitos conhece, que era o meu avô. O meu avô foi pastor durante muitos anos, até se reformar. Ele teve que se reformar cedo por razões de saúde, mas já depois de reformado, o meu avô reformou-se, eu tinha 1 ano de idade, portanto eu nunca conheci o meu avô como pastor. Mas, no entanto, conheci o meu avô... Mas foi meu pastor também. Ele foi teu meu pastor, pastor exatamente. também. Foi. Pouco tempo, mas foi, né? Foi quando eu estive aqui, ali em Moscavide, hoje, nas instalações do CCBA, na altura era a Assembleia... No início dos anos 80, provavelmente, né? Não, em 1900. Eu estive lá em 1978, pá. Qual 80? 78. O teu avô tratavam por Pai Abraão, que havia uma música que eu ensinei. Pai Abraão tem muitos filhos. Ele punha-me sempre a cantar o Pai Abraão. Esse é um clássico. É um clássico, é verdade. Ele punha-me sempre a cantar o Pai Abraão. E o teu pai punha-me a tocar. Eu não percebia nada. Eu disse, mas eu não sei tocar. Diz ele, não faz mal, eu baixo o som. Era só para a figura. Era só para o cenário. Enfim. Estás a ver, Tiago? Eu também, quando precisares de um tipo para tocar na tua banda, pá, estás a ver? Convida-me a mentir, tens que me baixar o som, está bem? Põe uma guitarra nas unhas e ligas o mute. Lá, não há nada, pá. Bem, enfim, estávamos a dizer, voltando atrás, tenho o meu avô como um grande exemplo de uma coisa. Eu nunca ouvi, ou não terei ouvido muitas vezes o meu avô pregar ao vivo, mas tenho o meu avô como um exemplo daquilo que para mim é fundamental no contexto da pregação, e até o digo várias vezes do púlpito. O meu avô era uma pessoa que o simples facto, às vezes, de ler, de estudar a Bíblia, e eu sei porque ele fez isto muitas vezes à minha frente, ao pé de mim, o emocionava e lhe dava essa carga de temor, de peso, de dar um peso e ao mesmo tempo sentir um amor pela palavra de Deus, que eu conheci muito pouca gente, se é que conheci alguém na minha vida até hoje, e para mim isso sempre foi a grande referência. Eu olhava para o meu avô já faleceu o ano passado, em 2021. A relação dele com a Bíblia, com a palavra de Deus, sempre foi aquilo que eu tirei para mim, dizer assim, eu quero um dia sentir pela palavra de Deus aquilo que o meu avô sente, porque era visível. A leitura da palavra de Deus muitas vezes emocionava-o. Quando ele falava, às vezes em almoços de família, ele não estava a pregar, era um almoço de família, estava ali os filhos e os netos. A maneira como ele falava da palavra de Deus saltava-lhe às vezes as veias e aquela paixão e aquele amor e aquela graça e a sabedoria. Era um grande pregador. Eu nunca ouvi, mas muita gente o diz. Vou-te dizer mais. O irmão dele, o Domingos Barradas, sim. Era outro grande pregador. Né? Era outro grande pregador. Ouvi-o pregar uma vez num congresso juvenil em Coimbra, das Assembleias de Deus, para aí algumas 4.000 pessoas dentro daquele pavilhão. E estava o teu tio a pregar, né? Teu tio-avô, acho eu, né? O teu tio-avô, Domingos Barradas, que já faleceu também, né? Já faleceu também.
E pá, olha, eu vou dizer uma coisa, aquilo havia montes de gente descrente, era demónios, eu não sei se o Tiago acredita nisto ou não, pressuponho que sim. Então não acredito. Eu não acredito. Tem que ter aqui algum cuidado. Então não acredito. Era Está na demónios Bíblia, havia demónios a manifestar-se por todo o lado e ele a repreender os demónios no meio da pregação e tal. E quando ele fez o apelo à salvação próprio das mensagens da época, vinham para aí algumas 200 pessoas à frente para receber Jesus. Fantástico. O teu tio-avô e o teu avô tinha aquela mensagem pastoral muito forte. Era diferente. Diferente. O meu tio era um evangelista, o meu avô era um pastor. Muito forte. Isto por causa, estavas a falar do teu avô, que foi meu pastor. Sim. Foi muito inspirador para mim, em termos de pregação, e o teu tio também, claro. Sim. Teu tio-avô. Eu falei muito porque eu acho que a qualidade, vamos pôr assim, a qualidade da pregação nasce em boa parte da relação que nós temos com a palavra, do amor e do apreço e do gosto e da forma como vivemos a palavra escrita aqui. E eu tenho a mesma aversão aos clichês que o Tiago tem, que é, eu encolho-me todo quando ouço alguns desses clichês de igreja, e esse da pregação e das ações, eu encolho-me todo. Mas isso é de São Tomás, essa afirmação é de São Tomás de Aquino. Eu sei, mas é de São Tomás de Aquino. Eu também me arrepio quando ouço isso que o Tiago acabou de dizer. Eu encolho-me todo por uma razão, porque isso é muito típico das nossas igrejas, quando nós queremos colocar em contraponto coisas que cooperam. Nós estamos a colocar em contraponto coisas que deviam cooperar. Olha, há outra ainda esta semana, há bocadinho o Carlitos puxou, o Mário estava a falar com o staff da igreja, ele estava a usar um outro clichê que às vezes se usa nas igrejas, e nós precisamos de mais oração e de menos louvor. Como é que se pode colocar em contraposição coisas que cooperam? Desde quando é que a oração e o louvor, desde quando é que a pregação e a vida do pastor estão em discordância? São polos diferentes. Pelo contrário, é claro, é a vida do pastor, é o exemplo que vai dar peso à sua pregação. Mas agora, desde quando é que, por exemplo, Jesus, então grande parte do mistério de Jesus tinha sido inválido, porque Jesus pregava e muitas vezes ia-se embora. Falava a palavra e ia-se embora. Então, e as pessoas muitas vezes não conheceram mais de Jesus, muitos daqueles que se cruzaram com ele, do que aquilo que o ouviram pregar. E isso tira algum poder à pregação de Jesus. É claro que não, é claro que a vida de Jesus fala por ele, o escrito que chega a nós dos evangelhos fala por ele. Mas a mim dá-me até uma repulsa às vezes, nós enquanto cristãos, e normalmente isto é um trabalho interno. Isto é feito por nós. Isto não é feito por ninguém de fora. Somos nós próprios que arranjamos colocamos em polos opostos coisas que cooperam e que remam para o mesmo lado, que é uma coisa que me faz uma enorme confusão. Mas voltando à questão da pregação, como eu vos disse, eu acho para mim que um dos grandes pontos fundamentais é a maneira como nós lidamos e olhamos para a palavra de Deus. E por isso estava a falar do meu avô, porque a mim fazia-me tanto, a mim era como é que é dizer, era um bálsamo olhar para ele e ver a forma como ele amava a palavra de Deus. Já velho, com cataratas, já com muitas dificuldades em ler, ele arranjava formas de ler, lupas, ouvir a Bíblia. Era uma coisa que me causava mesmo... motivava-me assim, eu quero um dia ter a mesma paixão que ele tem por este livro. Eu quero um dia ter a mesma paixão que ele tem, e com ele, e provavelmente haverá muito mais gente, mas com ele lidei na intimidade, e é para mim um grande exemplo disso. E a minha pergunta a seguir, desta vou lançar para a mesa, pega quem quiser, é exatamente esta, que é, como é que vocês mantêm a vossa relação com a Bíblia? Qual é o vosso qual é a vossa, como é que é dizer, a vossa agenda, entre aspas, qual é a vossa rotina para manter um relacionamento com a palavra escrita? Queres começar, Carlitos? Sim, olha,
Eu trouxe este livro, eu hoje estou numa de documentação, não é? Muito bem. Eu creio na pregação de John Stott. John Stott, que já faleceu, é um dos meus preferidos em termos de teologia pastoral. John Stott é um dos meus autores preferidos. E ele aqui procura, de alguma maneira, como é que eu vou dizer? Deixa-me usar esta expressão. Combater um período que houve numa determinada época em que na cristandade ou nos meios do cristianismo contemporâneos queriam de alguma maneira combater o poder e a autoridade da pregação no púlpito. Ou seja, queriam reduzir a pregação às coisas mais comuns e elementares da vida cristã. E ele escreve este livro exatamente no sentido de poder contrariar essas tendências ou essas escolas de pensamento, não é? E então, em determinada altura, ele aqui no texto, eu marquei, eu vou ler, eu vou responder à pergunta. Aqui o nosso querido amigo, o Tiago, ele vai gostar de certeza absoluta, porque eu vou fazer a citação de duas grandes figuras que ele gosta muito, e eu também, mas ele em especial, ele sabe as razões. Em determinada altura, o nosso amigo Calvino, sobre a pregação, diz assim, não é? O Calvino, aquele que andou connosco na escola, não é? Diz assim: ninguém chegará a ser bom ministro da palavra de Deus, a não ser que seja, em primeiro lugar, um estudioso da mesma. Portanto, a relação, e eu faço minhas as palavras de Calvino, a relação que tem é uma relação de estudo. De estudo, certo? E Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, não é? Dizia o seguinte, estou a citar John Stott, ou seja, estou a ler aquilo que John Stott escreveu no livro. Spurgeon tinha a mesma convicção e cita: aquele que cessou de aprender, cessou de ensinar. Aquele que já não semeia na sala de estudo, não mais semeará no púlpito. Muito bom. Ou seja, percebemos que a condição sine qua non para se poder ser um bom utilizador das Escrituras tem que ser necessariamente através de uma relação de estudo com as Escrituras. Muito bom. Certo? Tem que haver necessariamente esse domínio, não é? Tem que haver esse domínio. É importante conhecer-se as Escrituras. Há um pregador brasileiro, nem sempre concordo com ele, mas é um grande orador. Uma das últimas pregações que eu ouvi, daquelas assim, à maneira, que me encheu as medidas, foi Hernandes Dias Lopes. Eu ouvi-o pregar aqui na conferência, da última, que houve o ano passado, em outubro, e ele teve a pregar, eu fiquei deslumbrado. Eu estava a tirar apontamentos, mas em determinada altura disse assim: bem, das duas uma, ou tiro os apontamentos ou fico a apreciar o homem a pregar. E mandei os apontamentos às malvas e fiquei a apreciar o homem. Bem, o homem pregava, o homem citava as Escrituras, o homem colocava as Escrituras, e eu digo assim: não, este homem estuda as Escrituras, necessariamente tem que as estudar, correto? Podemos nem sempre concordar, às vezes, com os conceitos que as pessoas têm, teológicos, escolas de pensamento, etc. Não, mas nós percebemos, quando estamos diante de um homem de Deus, de um homem que estuda as Escrituras, não é? E que as proclama no púlpito para o povo ouvir. Não é? Então, a minha relação é esta. A minha relação é uma relação de estudo. Eu gosto de estudar as Escrituras, porque elas são fundamentais, e esses estudos são fundamentais no uso que faço na minha pregação. Aliás,
uma das coisas que eu gosto e quero fazer agora nesta fase da minha vida, que nem sempre me foi possível fazer, agora enquanto fui pastor, é ensinar mais as Escrituras, ou seja, passar para os outros aquilo que tem sido a minha aprendizagem nesta sala de estudo, que é da Bíblia. Deixem-me pegar no exemplo, Carlitos, tu deste. Claro que hoje a internet facilita o acesso a muita pregação, a muitos pregadores, por isso nós hoje já quase que falamos de pregadores como quem fala de uma série de televisão ou de um filme e dizem os meus preferidos são estes. E deixa-me dizer-te, a primeira vez que eu ouvi o Hernandes Dias Lopes foi nem há 10 anos, ele veio cá a uma conferência fiel também. E ele, como nós diríamos, eu não sei se no Brasil eles percebem o uso deste termo, mas o Hernandes é um patrão. O Hernandes é um patrão. Porque ele representa até uma escola que eu diria mais antiga e mais clássica. E dou-vos o exemplo. Porque eu quando o ouvi, eu senti o mesmo que tu sentiste, Carlitos. Eu pensei, epá, que campeão que este homem é. Porque para já ele tem uma postura física que a nova geração já não pratica. Já não tem, pois. Aquela coisa do pregador direito, a postura direita, bem vestido, mexe-se para um lado, para o outro, mas sempre assim com uma certa formalidade. Uma diferença, né? Não usa apontamentos, eu uso apontamentos. Eu também. Ele não usa, ele vai seguindo. É um homem, de facto, ele é destes pastores brasileiros, é um dos homens que eu acho, de facto, é exemplar. E não nego, isto é o meu momento de fã. Eu tenho um casal aqui na igreja, o Daniel e a Renata, e eles ofereceram-me a Bíblia de Estudo do Hernandes Dias Lopes, Bíblia de Estudo de Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes, com uma dedicatória do Hernandes Dias Lopes. Portanto, eu fiquei muito contente. Portanto, isto para dizer... Carlitos, isto não roça a idolatria? Talvez. Não, mas espera aí. Eu agora vou dar aí uma bicada aí ao nosso querido amigo. Dá aí uma bicadinha aí. Às vezes esse pessoal calvinista é assim um bocadinho ali para lá para pôr ali os ícones lá para cima. São assim uma versão da idolatria evangélica mais apurada. Como diria. Estou a brincar, hein? Estou a brincar. Não, tens razão. Carlitos, como diria o São Calvino, não é? O coração do homem é uma fábrica de ídolos, não é? Uma fábrica de ídolos. É verdade. Portanto, eu só fui atrás porque hoje estamos aqui a dropar uns nomes, os nossos nomes. E aproveito para dizer que eu tenho uma história parecida com a do Ruben, porque o meu avô também era pastor, mas ele morreu quando eu tinha 12 anos e, portanto, eu não convivi já com a pregação dele, mas ele também se tornou uma marca para mim. Ao mesmo tempo, Ruben, quando tu perguntavas acerca da preparação, como é que ela acontece, claro que isto depois dependerá de pregador para pregador. De um modo geral, eu acho que na nossa relação com a Bíblia, eu uso o método mais rudimentar de todos, não quer dizer que sirva para toda a gente, mas o método mais rudimentar que eu uso de leitura é o de 5 capítulos por dia, e começa em Gênesis e termina no Apocalipse, para me certificar, porque os 5 já dão para os dias em que a pessoa falha. E para me certificar que todos os anos eu estou a ler. Agora, eu não acho que isto tenha de ser uma obrigação de toda a gente, mas, por exemplo, para mim essa leitura anual continua a ser um instrumento de prazer e de profissão, que são importantes. Mesmo tendo em conta que às vezes, ainda hoje, por exemplo, hoje eu estou em Ezequiel, hoje ainda não li os 5, só tive tempo de ler um capítulo, porque tive que sair mais cedo de casa, mas para já há esta rotina que eu acho fundamental. E depois na preparação da mensagem, isto mudará. E deixem-me dizer-vos uma coisa, por exemplo, no meu contexto, vamos dizer, mais calvinista, como no Brasil se diz mais reformado, hoje em dia, esta valorização da pregação, eu acho que é uma coisa muito boa, mas também às vezes vejo os seus excessos.
Nos meios calvinistas, hoje há quase uma discussão para ver quem é que... parece às vezes quase uma maratona. Então ouço pessoas, eu passo 40 horas a preparar um sermão. E depois também fico assim... estão a ver aquelas competições que às vezes são mais fruto da insegurança do que de outra coisa qualquer. Então, um gajo que aparece aqui a dizer que tem uma pregação, começou a pregar, fez em meia hora, estou feito ao bife, pá. Estavas feito ao bife. Estás no fundo da tabela. Continua, Tiago. Com a linha dura dos calvinistas, a pessoa está sempre feita ao bife. Faças tu o que quiseres, estás sempre feito ao bife. Até eu estou feito ao bife. Mas, por exemplo, para mim o que acontece, muitas vezes a coisa acontece assim. A terça-feira é o dia, geralmente não a segunda, mas a terça-feira é o dia que eu entro no texto, e aí entre terça e quarta são dias de lidar com a tradição que nós temos no que diz respeito ao estudo da palavra. Portanto, ler bons comentários, ler e ouvir bons pregadores sobre o mesmo texto. Hoje em dia existe para muitas pessoas um instrumento de trabalho incrível, que às vezes também pode ser uma maldição, que se chama Logos. Eu tenho o Logos, e o programa, o Logos é uma biblioteca infindável de recursos. Por vezes até acho que são demasiados recursos para o discernimento que nós temos para usá-los. Mas isto para dizer que quando chega ali mais a quinta, sexta, para mim, que escrevo textos, portanto o meu sermão é sempre um texto, isto não tem de ser universal, naturalmente, mas geralmente à quinta, sexta é quando eu faço pela escrita do texto, para ao sábado de manhã cedo, eu revejo, até porque depois o texto do sermão é enviado para os outros pastores e é enviado para as pessoas que vão estar envolvidas com a comunicação da igreja, para promover o texto nas redes sociais e por aí fora. Mas pronto, isto só para dar assim uma fotografia rápida de como geralmente é para mim o processo da preparação da mensagem. Sim, é isso. O Tiago disse bem, não é? Portanto, que, ou seja, aquilo que eu percebi, ele ao longo da semana vai preparando, não é? Vai preparando. Eu ainda utilizo isto. Por exemplo, eu gosto muito pregar por séries. Não, eu também o fazemos, Carlitos. Gosto muito de pregar por séries. Tenho mensagens soltas, mas gosto muito de pregar por séries. Sei lá, por exemplo, imaginemos, vou fazer uma série sobre fé, ou vou fazer uma série sobre oração, ou vou fazer uma série sobre misericórdia. Ainda agora, há pouco tempo, fiz uma série sobre misericórdia, sobre o milagre da misericórdia. Como é que a misericórdia atua na nossa vida? Como é que nós podemos ser agentes de misericórdia, etc. E foram durante 7 semanas. Foi fantástico. Porque, aliás, tenho ali um livro de um outro autor que o Tiago também gosta muito e eu também gosto muito, que é o Timothy Keller, que é sobre misericórdia. Né? Estou a ler o livro sobre misericórdia. Ou seja, eu muitas vezes vou a alguns dos autores com os quais eu me identifico e procuro extrair a essência do seu pensamento, até do seu coração, não é? Do seu coração. Procuro, tanto quanto possível, colocar-me aí e depois vou procurar assimilar isso, vou trabalhando isso, vou fazendo um esqueleto, vou fazendo, digamos assim, colocando aqui e acolá aquilo que eu considero essencial do pensamento do pregador e adaptar, digamos, à nossa condição, à condição do povo com o qual eu sou responsável e prego, não é? Então eu procuro fazer isso, é assim que muitas vezes eu prego as mensagens, ensino, etc. Por exemplo, se o Tiago estiver a pregar ou estiver a ensinar, eu sigo muitas vezes o Tiago, eu vou procurar estudar a essência daquilo do seu pensamento e vou procurar reter aquilo que de facto, naquela pregação, aquilo falou à minha vida, e a partir daí trabalho. Eu faço isso muitas vezes. Eu não tenho problema em dizer que eu ouço outros pregadores com os quais eu me identifico, não é? E trabalho a partir daí, porque se abençoam a minha vida, estou certo que vão abençoar também a vida das pessoas, não é? Das pessoas, sem dúvida.
Acho que não tem problema nenhum. Eu ouço muitas pregações, às vezes não consigo ouvir tantas quanto gostaria. E tenho alguns pregadores favoritos. Não tenho nenhum altar em casa com nenhum deles, mas mas pronto. Mas pode-se construir um. Nunca se sabe o dia da manhã. Nunca ninguém desta água não beberei. Mas olha, vou-vos dizer uma coisa. O facto de vos estar a ouvir, eu neste momento da minha vida não prego todas as semanas, ao contrário de vocês, ou seja, não tenho uma pressão de preparar uma mensagem para todos os domingos. Já tive durante algum tempo, agora não tenho. E, no entanto, isso faz com que eu tenha se calhar uma relação um bocadinho diferente. Mas é interessante porque mesmo quando pregava todas as semanas, eu mantive esta minha relação porque criei esta rotina e eu não tenho longe de mim estar a querer colocar mais experiência de vocês porque estou longe disso, mas eu sei que isto vai, vocês citam John Stott, Timothy Keller, Calvino, eu vou citar Ricardo Araújo Pereira, se não me levam a mal. Para os meus amigos brasileiros, é um humorista português e eu não sei se vocês se lembram, há uns anos o Ricardo Araújo Pereira tinha uma rubrica numa rádio de manhã, diária, todos os dias, uma rubrica que ele tinha que escrever todos os dias. E uma vez eu estava a ver uma entrevista com ele e alguém lhe perguntou como é que ele conseguia ter ideias tão recorrentes, porque todos os dias era um tema diferente, era uma rubrica diferente. E o que ele disse foi: eu tenho que ter uma atenção tão grande àquilo que me rodeia, que sempre que eu vejo ou leio alguma coisa fora que me salta aos olhos, eu tomo nota. E eu vou-vos confessar que esse é um bocadinho o meu processo de maturar uma pregação. Ao contrário, eu, por exemplo, eu não faço... O meu processo é muito diferente do Tiago. Do Tiago. Normalmente, quando eu ouço numa pregação, ou quando no meu devocional, ou quando numa leitura solta, me aparece uma passagem que de alguma maneira fala ao meu coração, eu guardo-a durante alguns dias no meu coração e vou lê-la e leio em versões diferentes, nunca com uma pressão de a estudar e de a tornar numa pregação. E isso faz com que eu possa ter uma relação muito... muitas vezes uma coisa que o Carlitos deve saber o que é, o chamado pensamento difuso, que é quando tu emerges num texto ou quando tu estudas um texto e depois sais dele e o teu cérebro literalmente o arruma enquanto tu estás a fazer outras ações. E isso acontece a mim muito. E regra geral, eu só começo a tirar notas à séria sobre um texto nos últimos 2-3 dias antes de pregar. No entanto, e vou usar uma expressão da culinária, aquele texto marinou na minha mente e no meu coração durante vários dias. Muitas vezes, eu ontem, no dia antes de gravar isto, da nossa gravação hoje, eu estive a dar uma pequena classe para pessoal que quer ser pregador aqui na igreja, ou com pequenas ideias, e eu disse: olhem, os montes aqui à volta da minha casa estão fartos de ouvir pregações, porque eu às vezes agarro no cão, ponho a trela, e estes textos eu começo a pregar em voz alta. E às vezes tenho, lá está o tal pensamento difuso, o meu cérebro começa a arrumar coisas fruto do que eu li, das versões, de já ter ido ver os comentários, de ter ido procurar a simbologia das coisas. Ou seja, eu procuro munir-me do conhecimento todo que eu consigo à volta e depois o marinar daquilo acaba depois nos últimos 2-3 dias por resultar num texto, em notas e numa pregação estruturada. E é uma maneira um bocadinho diferente, por exemplo, do Tiago, tem uma ideia, como tu estavas a dizer, que se calhar nem sempre é assim, mas como estavas a dizer, fazes desta e daquela maneira. Eu habituei-me sempre a tornar o texto orgânico, o que me permite às vezes uma coisa extraordinária. Há uns tempos estava a ouvir o T.D. Jakes, que é talvez o meu pregador favorito. Lá está, não tenho um altar, mas é o meu pregador favorito. E ele mencionou uma passagem de Esdras, pregou-a numa direção completamente diferente, mas quando ele a leu e eu a ouvi, aquilo fez um clique na minha alma, no meu espírito, no meu cérebro, e eu acabei por agarrar naquela pregação numa ideia completamente diferente para a qual ela usou, e acabei por usar naquela passagem e acabei por criar uma pregação, por desenhar uma pregação à volta daquela passagem. E isto acontece imensas vezes. Da mesma maneira como me acontece estar eu próprio a estudar e de repente há uma passagem
que eu já li 200 vezes e que me saltou aos olhos de uma maneira diferente e acabo por deixá-la, lá está, marinar. E depois, agora, eu vou confessar que provavelmente a pressão que vocês têm nesta fase da vida, que eu não tenho, que confesso, de todos os domingos ter que trazer mensagem nova, uma mensagem fresca, uma série, ajuda-me a ter um bocadinho menos de pressão. Eu neste momento talvez preparo 2 pregações por mês, provavelmente é diferente de vocês, e ajuda-me a ter um bocadinho menos de pressão, daquela pressão semanal de entregar alguma coisa de novo. Mas eu confesso que eu gosto muito desta relação orgânica com a palavra, no sentido de sim estudar, sim comparar versões, sim recorrer aqui aos meus amigos, comentários e dicionários e bíblias de estudo e referenciação cruzada e por aí fora, mas no fim do dia permitir-me sempre que isso não seja só um escrito no papel, mas deixa ao meu coração de uma forma quase orgânica, e isso ajuda-me imenso. Por exemplo, a chegar muitas vezes acima do púlpito, a levar as notas comigo e a muitas vezes não as usar. Ou às vezes até, que é uma coisa que eu ouço muito, que é quando o pessoal pergunta, então, mas e o Espírito, e se o Espírito te dirigir? Quando nós nos munimos do conhecimento extensivo sobre um tema ou sobre uma passagem, isso dá liberdade ao Espírito Santo para que naquele momento, na minha experiência, isso já me aconteceu, naquele momento, se o Espírito nos dirige dentro daquela passagem para um outro lado, para alguma coisa se calhar que nós não tínhamos escrito, às vezes para uma coisa que nós não tínhamos visto, e que de repente ali em cima do púlpito os nossos olhos se abrem, quando nós temos um conhecimento extensivo de uma passagem, maior do que aquilo que nós tínhamos pensado pregar, o Espírito, eu acredito nisso, Tiago, esta também estou a puxar um bocadinho pelo Tiago. Mas eu já vou complementar, eu sei. Mas eu acredito que quando nós temos este conhecimento extensivo, nós também damos uma liberdade para que outras coisas aconteçam e para que o Espírito nos dirija de uma forma diferente. E essa também tem sido um bocadinho a minha experiência. Mas quero-vos ouvir. Tiago, complementa lá. Não, aliás, e quando eu digo complementar, não é o que tu estás a dizer, obviamente, Ruben, mas é complementar também até complementar na minha experiência, porque vocês provavelmente fixaram, e faz sentido que tenha sido assim, mas mais até o aspecto sistemático da preparação. Sem dúvida. Agora, é verdade que eu creio que eu não posso separar o aspecto sistemático de uma característica geral que será distinta, por exemplo, na pregação como ela é feita na Lapa, como provavelmente ela será feita na ICMAV ou na Hillsong. De um modo geral, a pregação na Lapa, isto tem a ver, lá está, com o nosso calvinismo, com essa maior identificação com as chamadas doutrinas da graça, mas que é a ideia da pregação expositiva. Portanto, na minha praia, às vezes até com algum excesso, mas a minha praia é da pregação expositiva. O que é que isso acontece? O que é que isso significa no geral? Significa que há uma convicção de que, eu quero dizer isto de um modo civilizado, mas que a Bíblia é mais bem pregada quando ela é lida no seu contexto, envolvendo uma leitura prolongada de grandes porções das Escrituras. Dou-vos exemplos diferentes. Nós começámos a estudar Gênesis 3 em setembro passado e ainda estamos em Gênesis 3. Portanto, isto significa que nós devotamos meses inteiros a ir verso a verso. Por exemplo, deu origem até a um livro, Milagres no Coração. Nós tivemos quase 2 anos a ler o Evangelho de Marcos. Nós tivemos mais de 1 ano a ler o Sermão do Monte. O que é que isto significa na vida de uma igreja que se expõe a este tipo de pregação expositiva? Não quer dizer que não haja espaço para a pregação tópica, como o Carlito estava a mencionar, também há. Aliás, há uns anos também deu um livro, Os Sermões contra a Preguiça, foi uma pregação tópica. Pegámos no tema da preguiça e foram 6 sermões. Portanto, há espaço para isso também. Mas significa que quando nós estamos a falar de um hábito em que a palavra é estudada num contexto textual, vamos dizer assim, mais contínuo, isso
traz outro tipo de exigências. Eu não estou a dizer que é mais exigente ou menos, mas são exigências diferentes. Diferentes, pois. Significa que o texto vai ter de ser tratado, de facto, de um modo que eu diria aqui, quero dizer isto com cuidado, mas tem de ser mais sistemático, porque para todos os efeitos, e acreditando eu que é o Espírito Santo que está a fazer esse trabalho, mas é verdade que eu diria, voltando até ao início do programa, Ruben, que nesse aspecto, de facto, a pregação numa igreja batista como a Lapa é mais parecida com uma aula de literatura. E eu não fujo disso. Portanto, eu acho que há uma dimensão na pregação da palavra que não é muito diferente de estudares de literatura na escola. Portanto, há um envolvimento com as palavras, com o léxico, com o contexto, por exemplo, com o próprio lugar das escrituras em que as coisas estão a acontecer, porque dependendo da perspectiva da pessoa, e essa é a nossa, quando, por exemplo, nós queremos ser mais atentos à disciplina da teologia bíblica, temos de reconhecer que pregar no Pentateuco não é a mesma coisa que pregar nos Salmos, e não é a mesma coisa que pregar nos Evangelhos, e não é a mesma coisa que pregar numa carta do apóstolo Paulo. Portanto, nesse sentido, há, vamos dizer assim, um cuidado com aquilo que eu acho que é uma tentação para qualquer pessoa, e para vocês será também, que é o excesso da alegoria. Porque o protestantismo, quando nasce, ele reage um pouco contra o excesso da alegoria, que é, desde que a pessoa siga a ordem do São SpongeBob, e eu não sei se vocês viram o SpongeBob, mas o SpongeBob, há um episódio incrível que se chama A Caixa, em que basicamente ele explica desde que haja imaginação, e faz assim, e surge um arco-íris nas suas mãos, desde que haja imaginação qualquer coisa pode acontecer. E o problema é que às vezes nós, pregadores, somos tentados a seguir o São SpongeBob, que é, desde que haja imaginação, tu pegas em qualquer texto da Bíblia e metes a Bíblia a dizer aquilo que tu quiseres. Queres dizer? Porque vais exagerar na alegoria. E o que eu acho, e atenção, isto é uma tentação para mim, porque eu tenho alguma imaginação, não tanto como a do SpongeBob, mas tenho alguma imaginação. Portanto, esta preparação mais sistemática também funciona como uma reserva para que eu não vá pregar, a partir da minha imaginação, aquilo que qualquer coisa pode ser metida na Bíblia. Agora, tendo dito isto, por isso é que eu disse, eu ia complementar só para defender um bocado mais a minha sistemática. Eu concordo com o que tu disseste, Ruben. Eu acredito, para já, que este é um exercício que, em último grau, não pode ser completamente... Não é nosso, tem de ser o Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo, nós podemos pregar muitas coisas muito inteligentes, e há muitos professores de universidade que explicam a Bíblia melhor do que nós e que não são crentes. Claro. Portanto, agora, também por isso, e eu concordo com essa dimensão de... Como é que tu disseste? Difusa, já não me lembro, pensamento difuso. Pensamento difuso. Por exemplo, é chato, não me entendam mal, eu não quero estar a dar-me como exemplo, mas quando nós estudamos o Sermão do Monte, uma das minhas tarefas pessoais, eu memorizei o Sermão do Monte antes ainda de o pregar. E ainda hoje é um exercício de memorização que uma vez por semana eu faço. Ele está dentro do meu coração. Porque, como tu dizias com razão, Ruben, há uma diferença entre pregar um texto que passa a fazer parte das nossas entranhas, através da memorização, e pregar um texto que ainda não chegou a esse lugar. Por exemplo, quando nós fomos estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, levámos 6 meses. Foi uma série que quisemos que fosse mais curta, mas eu passei 3 meses antes a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos, ainda antes do sermão. Portanto, eu acho que sem dúvida existe isto. E só para terminar ainda, porque o Carlitos também mencionou isso e eu concordo em absoluto, que é, quando nós estamos a pregar, isso acontece muitas vezes. Ainda por cima, nós temos 2 serviços de culto. Portanto, significa que eu prego um sermão e depois volto a pregá-lo 1 hora e tal depois. E só pelo facto de nós estarmos a dizer as coisas, pelo facto de nós estarmos a usar palavras, isso significa que às vezes nós vamos descobrir uma coisa na palavra que planeámos pregar, que até ter dito daquela maneira, nós não tínhamos compreendido. E, portanto, isso muitas vezes acontece no sermão, que é, eu estou a pregar e, de repente, um pensamento leva ao outro que não está escrito no texto original, e eu penso assim, ei, caramba, isto era o mais importante. E até começar a pregar, eu não sabia. Portanto, com toda a defesa que eu faço da preparação prévia e da pregação expositiva, eu acredito completamente no valor de o Espírito nos guiar para lugares que
por muita e boa previsão e estudo que nós fizemos, nós não chegaríamos lá sem esse momento que foi completamente além das nossas expectativas. Para deixar claro nessa questão da preparação, o quão importante é, eu costumo dar o exemplo do músico, e tu és músico, Tiago, sabes tão bem como eu. O músico, para antes de improvisar, tem que ser um grande músico a tocar aquilo que está escrito. Se tu não souberes tocar o que está na pauta, meu caro amigo, aliás, os grandes músicos de jazz, os grandes improvisadores, se tu lhes meteres uma pauta à frente, eles sabem interpretar como ninguém. Agora, é claro que quanto melhor são a tocar aquilo que está na pauta, melhor improvisadores acabam por ser muitas vezes, porque estudaram, porque souberam, porque conhecem as técnicas, porque foram a fundo na música. E eu acho que na pregação, para mim, é exatamente, aliás, na igreja, muitas vezes há essa questão do então, mas e liberdade para o espírito? Quanto mais bem preparado tu estiveres, quanto melhor tu estiveres na palavra, quanto mais profundo for o teu conhecimento da palavra, mais preparado tu vais estar para aquilo que estavas a dizer. E que a mim acontece muitas vezes, vou-te confessar, que é estar a ler a mesma passagem que li 100 vezes ou 150 vezes enquanto me preparava, e de repente parece que os meus olhos viram uma coisa, o meu cérebro e o meu coração viram uma coisa que eu não tinha visto ainda. E de repente assim, e estás preparado para isso. Se o teu conhecimento é extensivo, eu costumo dizer, por exemplo, uma das coisas que eu bato muito quando o pessoal me pergunta em termos da Bíblia o que é importante, e olha, é muito importante, por exemplo, conhecer os contextos históricos. Claro. Saber o que é que estava a acontecer com aquele profeta, com aquelas pessoas, com aquele povo, o contexto político, o contexto social. Olha, aliás, faz parte, desculpa só, faz parte da hermenêutica. Sim, exatamente. Há áreas da hermenêutica que têm a ver exatamente com a parte histórica, a parte política, que tem que ser entendida, a parte cultural. Carlito. É indispensável, é indispensável. Eu já vi... problema, e olha, já agora, um grande problema, por exemplo, do pentecostalismo, não é? E agora vou ter que fazer aqui, dar aqui uma bicada aos pentecostais, da qual eu faço parte, não é? É que muitas vezes eles fazem uma interpretação literal das escrituras e que os induzem em erro, mas aquela é a última bolacha do pacote para eles. Então aquilo é a revelação extrema, não há, só que aquilo, eles esquecem-se que há um contexto histórico, não é? Em que foi escrito, e é importante ir lá a esse contexto histórico, político, social, cultural, etc. da época, não é? Pronto, é só para acrescentar isso. Não, é toda a razão. E normalmente eu digo sempre isso. Para mim, isso é fundamental. E, por exemplo, se alguém que estuda essa história, estará sempre muito mais bem preparado para depois fazer uma interpretação correta dos textos. Com certeza. É simples. E, no entanto, é uma coisa que muitas vezes ninguém pensa. Eu vejo isso porque quando falo com pregadores mais novos, e eu também, quando era um pregador mais novo, muitas vezes quando falamos em olha, mas tu sabes porque é que isto está a acontecer, sabes que se calhar, olha, o povo tinha vindo do cativeiro, ou tu sabes quantos anos é que os escravos, o povo hebraico foi escravo no Egito, ou porque... E às vezes não se conhece a história, não se sabe a história e não se percebe às vezes a profundidade do que está escrito, exatamente por não haver um conhecimento do que é que as pessoas sentiam, viam e viviam naquela época e naquela temporada. A discussão vai longa. Eu estou aqui tentado a terminá-la. Eu acho que temos tema para mais programas. Não falamos dos desastres que muitas vezes acontecem quando a gente prega, dos desastres, muitos que acontecem. Vamos já fazer uma pergunta. Para terminarmos, e peço uma resposta concisa. Alguma vez vos aconteceu interpretarem o texto de uma maneira e no momento em que estavam a pregar perceberem que a vossa interpretação não era a mais correta? Sim, com certeza, várias vezes. Só para eu sentir que não estou sozinho. Não, várias vezes. A mim também. Sabem o que é que eu tenho tentado evitar, que no meu caso é difícil, porque apesar de eu ter um texto, eu facilmente saio do texto. E geralmente... as coisas que até chamam mais a atenção, por exemplo, quando nós usamos na internet, os excertos que nós usamos, geralmente são as coisas que saíram e que ou porque resultaram, as pessoas riem, e usamos isso intencionalmente para espicaçar.
a atenção das pessoas. Mas é esses períodos que às vezes podem correr bem, e eu sei que neste aspecto estou próximo do Carlitos, porque já ouvi o Carlitos a pregar e sei como é aquele momento onde passou-nos uma coisa pela cabeça e nós dizemos alguma coisa que tem muita piada ou que não estava no guião, mas também no meu caso é aí que eu geralmente me espalho ao comprido, porque arrisco dizer uma coisa que não verifiquei e alguém, pelo menos numa igreja batista funciona muito assim, não sei como é que é, no final alguém vai, olha, não é bem assim como disse, o pastor disse isto e olha que isso não bate certo. Portanto, eu evito cada vez mais, com insucesso, claro, mas usar partes que me metam a falar sobre coisas que eu não confirmei antes. Só para terminar aqui dentro disto, vou-vos contar aqui uma história. Disse que tinha que ser. É uma anedota evangélica, não é? Então o ancião estava a pregar numa igreja, não sei qual era, não devia ser batista, de certeza absoluta. Mas era Ilson. Se calhar. E então o ancião estava a pregar. Já a gravação. Estava a pregar e então dizia assim, então estava a falar que Jesus ia passando. E disse assim, e estava a dizer, Nicodemos, desce da árvore, Nicodemos. E o pastor que estava sentado disse, não é Nicodemos, és aquilo. E ele, Nicodemos, desce da árvore. E o pastor assim mais alto, não é Nicodemos, és aquilo. Até que o ancião, em determinada altura do púlpito, diz assim, Nicodemos, sai dessa árvore que essa árvore não é tu, é de Zaqueu. Sai dessa árvore que essa árvore não é tua, é do Zaqueu, sai lá. Pronto, olha para a gente vir aqui ao encontro. Faz lembrar, assim obrigas-me a contar uma história também. Faz lembrar uma história que eu já ouvi. Eu não vou pôr as mãos no fogo se ela é verdadeira, mas de uma assembleia há muitos anos. Um irmão ter-se levantado e começou a profetizar e dizer, assim diz o Senhor, da mesma maneira como o Senhor apareceu a Isaías lá na sarça ardente, e continuou a profetizar e acabou e sentou-se. E passado alguns minutos voltou-se a levantar e disse assim diz o Senhor, não foi a Isaías, foi a Abraão. É a mesma coisa. Enfim, meus queridos, que os incidentes da pregação, os incidentes. Eu já atribuí, eu vou-vos confessar, afirmações a Paulo que não foi ele que disse. Claro. Já todos cometemos muitos desses. Todos cometemos. E trocar os versículos, às vezes. Sim. Isso é, como diria o Jorge Jesus, isso é pinners. Enfim. Pinners. Meus caros amigos, que programa riquíssimo este hoje. Acho que foi uma excelente discussão. Vamos voltar a este tema certamente. Provavelmente teremos convidados para falar também sobre outras áreas importantes da pregação. Aliás, nós estamos a preparar alguns convidados para o futuro, para aqui, para o podcast e para o videocast. Se tu tens alguma questão, se alguma coisa, algum pensamento surgiu deste programa, coloca aí nos comentários, também no Spotify. Como eu disse ao início, nós vamos estar atentos e a ler também perguntas, sugestões e os vossos comentários aqui ao programa. Obrigado por teres ficado até ao fim, meus queridos, muito obrigado pelo vosso tempo e por mais esta discussão riquíssima sobre a vida, a fé, o ministério e a cabeça. Aliás, deste lado, como eu digo sempre, é tudo bons pastores. Um grande abraço a vocês que estão aí desse lado. Um grande abraço, Carlitos, Tiago. Beijinhos e abraços.